você ser um adulto que sabe colocar bons limites, para você fazer isso direito, você tem que ter a habilidade da negociação. Colocar limite numa criança, principalmente conforme ela vai crescendo, é ter a habilidade da negociação. Porque limite bom é aquele limite que você e a criança conversam e chegam à conclusão dele juntos. Quando você vem com a regra pronta e fala para a criança, é assim, assim, assado, você criou tudo dentro da sua cabeça, mas a criança não precisou pensar naquilo, ela não participou daquele processo. Limite bom é o limite que você senta com o seu filho e você combina com ele como que aquele limite vai ser. Você combina com a criança quais são as regras do jogo. E essa questão de combinar com a criança quais são as regras do jogo exigem duas coisas. A primeira, a criança tem que ter idade para isso. Não dá para fazer com uma criança muito pequena. E isso é uma coisa que você vai conseguir fazer ali dos 8 anos para cima. E segundo, você tem que ter jogo de cintura, porque negociar com uma criança é extremamente difícil, você vai descobrir isso. Porque elas são extremamente boas em negociação. Por incrível que pareça, as crianças nascem com um poderzinho de negociação que é imenso. E essa capacidade de negociação, geralmente as pessoas chamam de teimosia. Eu gosto de chamar de capacidade de negociação, mas é a famosa teimosia. Por que que é a famosa teimosia? Vou te contar uma história. Quando eu era pequena, devia ter uns 4, 5 anos, a gente morava numa rua residencial, que quase não passava carro, era bem tranquilo. E do outro lado da rua tinha um mercadinho. Esses mercadinhos de bairro, sabe, que as pessoas abrem, que são super pequenininhos. E a minha mãe estava fazendo comida, e estava eu, minha mãe e meu tio na cozinha de casa, e minha mãe ali fazendo comida, e ela virou e falou assim pro meu tio, ô fulano, vai lá e compra cebola pra mim. E o meu tio tava com preguiça e falou pra ela, não vou não. Tô com preguiça, não quero ir não. E aí eu, pequenininha, devia ter uns 4, 5 anos, virei pra ela e falei, mãe, deixa eu comprar cebola? E ela ficou me olhando e falou, não, você é muito pequena pra ir sozinha, né? Era do outro lado da rua, mas ela falou que eu era muito pequena. E eu falei, não, mas eu quero ir, mas eu quero ir, mas eu quero ir. E ela, filha, você é muito pequena, tem que mexer com dinheiro, você ainda não sabe mexer com dinheiro, tem que escolher a cebola. Como é que eu vou deixar você ir? Você tem que atravessar a rua, aí você vai ter que entrar no mercado, escolher a cebola, depois você vai ter que pagar. E se a moça te der o troco errado? Ela foi conversando ali, negociando, e eu fui irredutível. Eu continuei repetindo, mas eu quero ir, mas eu quero ir, mas eu quero ir, mas eu quero ir. E ela, mas filha, você é pequena, mas eu quero ir, mãe, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Eu sei que eu teimei ali por um bom tempo. Aí ela cansou e falou assim, tá bom, vou deixar você ir. Só que você tem que trazer a cebola certa e você tem que trazer o troco certo. Já que você quer ir, faz as coisas direito. Se você quer fazer, faça com responsabilidade. Olha aí o pulo do gato. E eu fui. Ela me deu lá, sei lá, R$5. E eu fui feliz da minha vida comprar a bendita da cebola no mercadinho do outro lado da rua. E ela ficou olhando pela janela, porque era literalmente do outro lado da rua. E aí ela ficou olhando, não tinha nenhum carro passando, eu atravessei, entrei no mercado, escolhi a cebola, botei no saquinho, fui no caixa, entreguei o dinheiro pra moça, falei, moça, você me dá o troco certinho, viu? Porque depois a minha mãe vai contar o troco em casa. Ainda ameacei a moça do mercado, levei a cebola pra casa e eu estava muito feliz. Muito feliz. Eu devia ter uns 5 anos e foi a primeira vez que eu comprei alguma coisa sozinha, que eu saí sozinha e voltei mesmo que fosse do outro lado da rua. Essa criança que insistiu, mas eu quero ir, mas eu quero ir, mas eu quero ir, mas eu quero ir, muitas vezes é a famosa criança teimosa. Eu falo não pro meu filho e ele teima. Foi exatamente o que aconteceu comigo. A minha mãe disse, não, você não vai, e eu teimei, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. No fim, consegui aquilo que eu queria. Quando você olha para isso e enxerga somente a teimosia, você perde uma oportunidade incrível de enxergar nisso uma habilidade de negociação. E quando você coloca limites na criança, quanto mais habilidade de negociação ela tem, mais saudável a relação fica e mais essa criança aprende. Porque se eu não tivesse insistido para ir, e se eu não tivesse feito força, se eu não tivesse ido com a cara e com a coragem, eu não teria aprendido. Eu teria perdido uma oportunidade e não teria aprendido. Aquilo teria mexido com a minha autoestima, aquilo teria mexido com o meu senso de capacidade. Eu fiz. Era uma criança conquistando o mundo. Você entende o que eu quero dizer? Então, quando a gente está falando de limites, de colocar limites nos filhos, a maneira mais saudável que existe de fazer isso é negociando com a própria criança. É claro que a criança tem que ter idade e maturidade para negociar esse tipo de
coisa, porque na medida em que ela aprende a negociar com você, você consegue fazer trocas com elas que são incríveis. E quanto mais troca você faz, quanto maior fica essa troca, mais eles aprendem, mais perdi a palavra, pera que eu esqueci. Mais responsáveis ele fica, foi essa palavra que me fugiu, responsável. Mais responsáveis ele fica, porque ele está negociando aquilo com você. E negociar com os filhos é uma coisa que dá trabalho, dá uma certa canseira. É o famoso, como é que é a frase da minha mãe? Se você quer criar feras, você tem que se acostumar com os arranhões. É alguma coisa assim que minha mãe fala, se você quer andar entre as feras, você tem que se acostumar com os arranhões. Quando a gente está falando de criança, de limite, de criança inteligente, a gente está falando disso também, porque eles começam a questionar e eles começam a negociar e isso é bom. Não encare isso como uma teimosia do teu filho, não encare isso como uma criança bocuda, não encare isso como uma criança que está te desafiando, porque não é sobre desafiar você, é sobre ele crescer, ele aprender e ele testar os limites dele. Entende? Isso tudo é bom. Se você tiver jogo de cintura para lidar com isso e souber como fazer, você cria um ser humano incrível. Você não precisa podar, você só precisa direcionar, colocar o limite de forma saudável. E é colocar limite sem medo de educar. Porque hoje em dia eu vejo que as pessoas muitas vezes têm, por algum motivo, medo de educar os filhos. E medo de educar os filhos é uma coisa que faz extremamente mal e é inútil mesmo. Não tem outra palavra para descrever. É inútil. Você não tem que ter medo de colocar limite nos seus filhos. Esses dias, semana passada, eu recebi assim na caixinha do Instagram. Eu abro caixinha de pergunta lá no Instagram todos os dias. E uma mãe virou pra mim e falou assim: o meu filho quer ficar assistindo televisão antes de dormir todo dia. Ela me mandou isso. E aí eu respondi pra ela: teu filho pode querer o que ele quiser. Ele pode querer assistir televisão, ele pode querer comer chocolate antes do almoço, ele pode querer até a lua, ele pode querer um dinossauro rosa com penas de unicórnio. Não tem problema. O problema não é a criança querer, o problema é o que você deixa. A criança pode querer ficar na televisão 20 horas por dia, mas você deixa? O responsável por colocar limites na criança é você, não a criança. E a gente entende que a criança não pode querer ou que a criança não pode chorar. E são duas coisas que não fazem o menor sentido. A criança tem que querer, tudo bem ela querer e muitas vezes ela vai chorar. E não tem problema a criança chorar. O problema é a criança chorar e você não acolher os sentimentos dela. Mas a criança chorar por si só não é o problema. Você dizer não quando precisa não é o problema. Você colocar limite quando precisa não é o problema. A criança querer ficar na televisão até dormir não é o problema. O problema é a mãe que deixa. Cadê o limite? Cadê a autoridade? Você tem que ser uma autoridade na vida do teu filho. Vai ter momentos que você vai precisar de ser. É até aqui. Você quer assistir televisão? Tudo bem. É 1 hora por dia e acabou. Mas o meu filho quer mais. Ele pode querer mais. E é o seu papel não deixar que ele faça. Isso é limite. É quando você combina com a criança, 1 hora por dia, acabou. Isso é limite. E isso é saudável. E conforme a criança aprende isso, conforme ela percebe que você tem a habilidade magnífica de colocar limite, ela se sente muito mais segura e muito mais feliz. Tudo bem a criança querer, o problema é você deixar. E outra coisa que a gente faz muitas vezes é querer tirar o querer da criança. Mãe, eu quero jogar videogame. Não, você não quer nada. Calma, deixa a criança querer. A criança querer não significa que você vai deixar ela fazer. Ela pode querer e você pode dizer não. Mas se eu disser não, vai chorar. Tudo bem, não tem problema chorar. Toda criança chora. Não tem problema chorar. A criança chora, se acolhe. Nossa, filha, eu tô vendo que você tá chateada, eu sinto muito. Você quer um abraço? Mas você não precisa ceder à televisão, ao videogame, ou ao chocolate, o que quer que seja. Você pode acolher sem ceder. E essa é a mágica dos limites. É quando você põe o limite sem agressividade, sem você ser autoritário, sem você precisar ficar discutindo com a criança. Você põe ali o limite, não deixa a criança ultrapassar aquele limite, mas quando a criança chora, quando a criança se frustra, você acolhe. Eu quero ver TV. Não vai assistir televisão. Mas eu quero. Mas eu já falei que não vai. Mas eu quero. E a criança chora, você vai lá e dá um abraço. Filha, eu sinto muito, você tá chateada, né? Você queria assistir televisão, eu entendo. Eu entendo, meu amor, que você gosta de ver TV, mas não pode. Nesse momento não pode. A gente combinou que é 1 hora por dia. Isso é um limite bem aplicado. Você disse não, você cumpriu com o seu não, mas você acolheu o sentimento. As duas coisas não podem se separar. Você colocar limite, acolher o sentimento da criança, precisa andar sempre junto.
Às vezes os pais esquecem disso e eles param de colocar limite, ou eles começam a colocar limite e esquecem de acolher os sentimentos. E aí não funciona, e aí quebra. Precisa pôr o limite? Precisa. Precisa acolher o sentimento? Também. Tudo junto. Então o limite é quando você diz para a criança até onde ela pode ir. Ela pode comer chocolate? Pode. Quando? Depois do almoço, um pedaço. Não é uma barra inteira. Ela pode assistir desenho? Pode. Quando? 1 hora por dia. Não é o dia inteiro. A criança pode jogar bola? Pode. Aonde? No quintal. Dentro da sala não vai dar. Isso é limite. E isso é bom, isso é saudável. Isso não é proibição. Isso é limite. E se a criança se frustrar, a gente vai lá e acolhe. Mas os limites precisam existir. Porque eles são saudáveis, eles protegem a vida da criança, protegem a integridade da criança e ensinam a criança sobre responsabilidade, sobre consequência, sobre boas maneiras, sobre o que ela pode e o que ela não pode fazer na vida. Porque se você não pôr limite nenhum no teu filho, aí realmente ele vai começar a dar na tua cara. Uma criança sem limite é um problema grave. Uma criança sem limite é um problema grave. Não é colocar limites demais para não ficar autoritário. Não é proibir, porque proibir você bota a criança numa jaula. É colocar limites saudáveis e explicar o porquê dos seus limites. Por que não pode comer uma barra de chocolate antes do almoço? Porque se você faz isso, além de não ser saudável, depois você não consegue almoçar. Por que não pode assistir televisão o dia inteiro? Porque não é saudável que você assista televisão o dia inteiro. É muito importante que você brinque. Então as coisas, quando a gente põe o limite, tem um porquê. É colocar o limite ali, de caso pensado, sabendo que você está tomando a melhor decisão e que você está deixando o teu filho ir até certo ponto. Assiste TV 1 hora por dia, come chocolate depois do almoço, brinca de bola lá fora. Entende? Isso tudo são limites que a gente vai aplicando no nosso dia a dia com as crianças, ensinando a criança a conviver em sociedade, ensinando a criança a ter responsabilidade, porque o limite ensina também. É a questão da festa. Você pode ir se voltar às 11 horas. Olha que limite lindo.